feito de forma online, tá? Então, por meio das nossas redes sociais, né? Tem contato aí do WhatsApp, no Facebook, Instagram, vocês, né? Ou conhecidos de vocês, quem estiver passando por, né, problemas na sua vida e que entenda que precisa de um auxílio, uma ajuda, né? Uma iluminação espiritual, pode procurar, então, o tratamento que nós oferecemos às segundas à noite, tá? A partir das 20 horas, toda segunda à noite, por meio das redes sociais. Aí, nas terças-feiras, nós temos a palestra pública aqui na Casa Espírita, né? Temos 3 salas ao mesmo tempo. Hoje, em virtude de um probleminha, nós estamos tendo 2, mas sempre temos o Evangelho segundo o Espiritismo nessa sala. Temos a sala de temas temáticos, né, diversos, e temos uma terceira sala sobre os 4 evangelhos. Tá? Então, aí temos nas terças-feiras a reunião pública, né, e depois a fluidificação das águas, o passe magnético, e assim encerramos a noite de terça. Aí, às quartas-feiras, para quem veio na segunda e iniciou o tratamento espiritual, na quarta noite tem atividade do tratamento. Aí, conforme a conversa fraterna que a pessoa teve, a indicação que tem havido, daí na quarta noite também tem uma orientação para uma prática aí. E aí, depois, aos sábados, né, nós temos atividades ao longo do dia. Aí, inicia pela manhã, também de forma online, agora em virtude da pandemia, nós temos a evangelização infanto-juvenil, e temos a mocidade, tá? Então, essas atividades, elas iniciam a partir das 8h30, se vocês quiserem mais informações depois, é só dar uma olhadinha no nosso Facebook e Instagram, tá? De manhã é isso, e aí à noite nós temos a nossa Escola de Estudos Espíritas, onde nós temos toda uma sistematização aí de estudos que inicia com um curso básico, que é o Noções Básicas da Doutrina Espírita, que eu sou uma das instrutoras, e depois temos aí outros módulos, tá? E é todo sábado à noite, a partir das 18 horas, tá? Pelas plataformas aí de forma online, tá? E quem quiser mais informações também pode nos procurar aqui ou pelas nossas mídias. Então, antes de começar com o tema de hoje mesmo, vamos fazer uma prece? Vamos fechar nossos olhos nesse momento, nos conectar com a espiritualidade amiga, nosso bom Deus, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pela palestra que vamos ouvir, pela possibilidade de obtermos o passe, revigorarmos nossas energias, que tenhamos uma noite muito proveitosa. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Então, meu nome é Viviane, tá? O tema de hoje, gente, que nós vamos falar, então, é sobre o aborto, né? Hoje nós temos aqui, essa sala costuma ser o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas hoje, excepcionalmente, é dia de aula especial, e essa aula especial é sobre esse tema tão importante como o aborto. Um tema tão polêmico na nossa sociedade, né, que tem muitas divergências de opiniões, de pensamentos, né? Eu garanto que aqui nessa sala mesmo, se eu fosse perguntar para vocês, cada um aqui ia ter uma opinião diferente da outra, né? Ia ter gente que era a favor do aborto, ia ter gente que é contra o aborto, ia ter gente que ia ficar em cima do muro, né? Ia dizer que depende, não é assim? Então, por que esse tema mexe tanto, assim, particularmente com, né, o público feminino, né? Porque envolve a liberdade da mulher em relação ao corpo dela, né? E aí muito se fala na sociedade, muito se prega que o tema do aborto não é religião, né? Se diz muito isso, não é uma questão de religião, é uma questão de liberdade, né? Do livre-arbítrio da mulher escolher se ela quer ser mãe ou não. Só que nós, conhecedores da doutrina espírita, nós discordamos dessa opinião, nós entendemos que entra na seara religiosa sim, né? Porque o aborto, né, envolve você tirar a vida, né, de um serzinho que está começando, está ingressando no mundo aí.
Então vai além, né, depois que há concepção, que esse ser está ali, vai muito além da mulher, né, querer fazer o que ela bem desejar do corpo dela, né? Já há uma situação ali de fato, né? A concepção já aconteceu e temos outras alternativas que não seja o aborto. É o que vamos ver hoje aqui, é o que vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, o que é o aborto, né? Aborto é crime? Todo tipo de aborto é crime? Então, essas perguntas aí gerais, nós vamos respondê-las. A gente começa aí a apresentação com um trechinho do Êxodo, né? Não matarás. Acho que essa frase já quer dizer alguma coisa para todos nós, né? Se está lá na Bíblia, nós que somos cristãos, que acreditamos, né, na existência de Deus, na vinda de Jesus até a Terra, como exemplo, né, de vida, como modelo para todos nós. Então, acho que não matarás, já, a própria frase já está dizendo, né? Na Bíblia nós encontramos sempre assim a direção que nós devemos, né, seguir, os entendimentos que nós temos que ter em relação à vida, sobre diversos assuntos, né? Então, hoje vamos ver um pouquinho aqui o que nos é falado, então, sobre o aborto. Aborto é crime? Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, e nem braços robustos com que se confia os movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. Então, esse trecho aí foi tirado da obra Luz, Nosso Lar, em que nos fala um pouquinho que aquele bebê, né, aquela vida que está nascendo ali no útero materno, ela não escolheu para vir, né? Ela não escolheu nascer. A concepção aconteceu por ato deliberado, né, da mulher, com o homem, obviamente. Então, que esse bebê acaba sendo vítima, né, de uma decisão tomada depois, né, pela mulher principalmente, mas muitas vezes em conjunto com outras pessoas, e ele não tem a possibilidade de se defender, né, de pedir ajuda, de dizer para que alguém impeça aquilo, né, e aí muitas vezes pais inconscientes, né, eu acrescento inconsequentes também, acabam tomando a decisão de ceifar aquela vida que iniciaria ali. Sendo que muitas vezes temos outras opções, né, gente? Que seja conceber aquele bebê, ter aquele bebê e depois entregar, né, para a justiça, para a adoção, para um lar, se é que aquela mãe não tem condições de cuidar daquela criança, né, não tem condições, seja psíquicas, psicológicas ou econômicas, financeiras, né? Então há essa possibilidade. Matar não é a única saída para uma gravidez indesejada, né? Temos outros recursos, né? Mas por que se fala tanto, né, no aborto, o direito de fazer o aborto e tal? Porque é mais fácil, né? É mais fácil. Quando a gente tem um problema, a gente não quer se livrar logo do problema. Geralmente é assim, né? Mas temos outros meios, né? E vamos ver aqui hoje nessa palestra que esse ato de tirar a vida envolve muitas questões que vão além só daquele bebezinho, daquele serzinho que está ali. Nós espíritas que acreditamos, né, na reencarnação, na existência de múltiplas vidas, múltiplas existências, nós entendemos que se determinada mulher, né, engravidou, concebeu aquele bebê, é porque era para isso acontecer, isso tinha uma razão. Né? Então, partindo do princípio que a nossa encarnação ela é programada, né, que nós viemos aqui para viver aqui já conforme o plano encarnatório que foi feito quando nós estávamos lá em cima, nada é por acaso. Então, aquela concepção não foi por acaso. Tá? Aquele espírito que habita aquela vida foi destinado para aquela mulher que o está carregando ali. Tá? Então, se aquela mulher deliberadamente resolver acabar com aquela vida, ela vai ter que depois arcar com as consequências desse ato irresponsável.
Por quê? Porque aquele espírito perdeu a chance de ter aquela existência. Aquele espírito simplesmente vai ter que voltar para o plano espiritual e sabe lá quando ele vai ter possibilidade de depois encarnar novamente. E muitas vezes isso gera até revolta daquele espírito, tá? Porque como eu comentei que a encarnação ela é programada, ela é planejada, muitas vezes aquela vida ali já veio porque já havia uma ligação existente com aquela mãe, com aquele pai de outras vidas. Seja porque ele veio como um espírito amigo ali para auxiliar aquele pai e aquela mãe na encarnação, ou seja como um espírito que era inimigo e que veio para que tente daí pelos laços de amor, pelos laços ali consanguíneos, se acertarem, se afinarem, se entenderem. Então, por isso que eu repito para vocês, né, que a vida gerada, ela envolve muitas outras coisas, o ato de tirar essa vida, porque aquela vida ali habita um espírito, uma alma, né, que teve aquela oportunidade ali de vir para a Terra, por razões determinadas. E aí, por um ato, né, deliberado da mãe, isso pode ser interrompido assim, drasticamente, né, de uma hora para outra. Vocês fiquem bem à vontade para me interromper, fazer perguntas, tá bom? A visão espírita do aborto. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, a concepção, a união aí, né, da alma ao corpo, inicia na concepção, né, e é completada por ocasião do nascimento, é o que a doutrina espírita nos revela. E que consequências tem para o espírito o aborto? Trecho tirado aí do Livro dos Espíritos, gente. É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Tá? Então, como eu comentei, né, é uma existência perdida para aquela vida que está ali. Tá? Então, infelizmente, quando a mulher ela toma, né, a decisão de abortar, muitas vezes ela não tem noção, né, que ela vai carregar isso para a vida dela toda. Né? Ela vai carregar o desequilíbrio que esse gesto vai ocasionar, né, que vai gerar ela, e o abalo moral que isso também, né, porque pensam, é um crime, né, gente? Você vai acabar com uma vida e que está em você, né? Então, como conviver com isso? Né? Como admitir depois, ao longo da tua vida, né, que você, né, fez isso, que foi movida muitas vezes, né, pelo impulso, muitas vezes pela pressão dos familiares, né, do pai. Muitas vezes a mulher nem quer, mas vai na onda. Quer dizer, então aí a gente tem que refletir sobre muita coisa, assim, se a gente vivenciar uma situação dessa ou se nós tivermos um amigo, um familiar que esteja nessa condição. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente vai poder ajudar, né? Então, por isso que é bacana a gente se inteirar, ler a respeito, estudar, porque se alguém de perto de vocês, né, estiver aí grávida e pensar em cometer o aborto, vocês vão poder dizer, olha, mas eu assisti um dia lá uma palestra, né, sobre o aborto e que disse que o espírito que está ali é porque é para ele nascer, né? Então, aí se você abortar, como é que vai ficar? Então, são reflexões bem importantes, assim, que são válidas da gente fazer, né? Esse tema até, né, do aborto, esse ano, ele ficou bem em pauta nas mídias, vocês talvez até acompanharam, porque na Argentina foi legalizado o aborto, né, no fim do ano passado. E aí, como há uma tendência, né, da América Latina mais ou menos seguir aí se seguir o mesmo entendimento, já temos outros países da América Latina que o aborto é legalizado, né? E aí agora a Argentina, nosso vizinho aqui, passou a ser também.
Então, os brasileiros aqui ficaram muito alvoroçados, né? Tem grandes movimentos, né, a favor do aborto e que agora, né, justificaram, mas se até a Argentina legalizou, por que né, o Brasil ainda não? Só que, na verdade, gente, o fato de aqui o aborto não ser legalizado é um avanço, mostra uma evolução, na verdade, moral, nossa, de não ter feito isso. Né? Por quê? Porque a gente sabe que se for legalizado vai acontecer com muito mais facilidade. Tudo que é fácil o acesso não acontece mais, né? Então, se legalizar vai ficar mais fácil e, né, mais do que nunca daí não vai ser pensado, não vai ser refletido o suficiente, né, sobre a possibilidade de aceitar aquela vida, mesmo que ela não tenha sido desejada naquele momento, né, mas considerar que depois ela pode ser uma grande bênção, e na verdade porque todo espírito que reencarna, né, ele vem com uma missão ali para ser desenvolvida com aquela família, né, aquela mãe, aquele pai. E até quando é proveniente de atos ruins, né, como o estupro, por exemplo. É terrível pensar uma mulher que foi estuprada e que acabou engravidando, né? Para uma mulher isso é péssimo. Só que o que a doutrina espírita nos fala é de que muitas vezes essa vida, esse espíritozinho que veio, infelizmente, né, por esse meio, depois vai ser fonte de muita luz para aquele lar, para aquela mulher, sabe? Então, nós temos que acreditar nisso, né? Nós temos que acreditar no que vem, né, aí o conhecimento que nós temos por meio, né, dos evangelhos e dos espíritos superiores. Porque tem outro ponto também que é interessante comentar, né, gente, que nós temos o chakra genésico, que fica nessa região dos genitais, né, e quando a mulher comete o aborto, esse chakra ele fica todo desequilibrado. E isso a mulher vai carregar também pela vida dela. Tá? E aí isso muitas vezes ocasiona que depois, quando ela quer engravidar, ela não consegue. Ou ela tem problemas depois para engravidar, né? Porque, em virtude disso, por causa desse desequilíbrio, na verdade, que acontece com ela em virtude desse gesto. Tá? E assim, esse tema ele é bem profundo porque ele vai até além, envolve quem fez também o aborto, né? Os médicos que fazem, né? Sabemos que tem muitos lugares aí ilegais, né? Lugares precários e que fazem essa prática, né? Pessoas que se dizem profissionais da saúde que fazem, né? Todo mundo que estiver envolvido no ato do aborto vai sofrer consequências depois em relação a isso, tá? Porque é um ato muito grave, muito grave. Para Deus é gravíssimo. Então, isso vai desequilibrar, vai gerar ali danos ao perispírito daquela pessoa, tá? De uma forma que ela vai carregar isso depois aí por um bom tempo. Então, eu falo isso para que a gente vá pensando aí, né, sobre as consequências, tudo que envolve. Então, vamos ver um pouquinho aí as possibilidades de aborto com base na nossa legislação, né? Então, aqui nós temos uma menção aí do artigo 5º da Constituição Federal, né, que fala que todos são iguais perante a lei e que têm direito, né, à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, veja que a nossa carta maior, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, ela já trouxe o dispositivo aí assegurando, né, o direito à vida. O Código Civil também fala a respeito, né? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, a personalidade civil, né? O sujeito passa a ter os direitos da vida civil a partir do nascimento. Mas aquela vida, aquele feto, aquele bebezinho que está ali no útero da mãe, ele tem os direitos dele garantidos também, tanto que as mães, quando estão grávidas, elas podem ingressar com ações, né, até em face do pai,
pedindo proventos, alimentos, enfim, se houver necessidade, se por alguma razão, né, aquela gestação ali estiver em risco e ela precisar de algo, enfim, ela tem essa possibilidade de ingressar judicialmente, né, para conseguir direitos para aquele bebezinho. Tá? Então, já é assegurado, então, desde enquanto está ali na barriga da mãe. E para a nossa legislação penal, né, o Código Penal, o aborto é crime. Tá? Então, aí tem a disposição nos artigos 124, 125, 126 e 128, né, que fala, ó, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lo provoque, provocar aborto sem o consentimento da gestante ou com o consentimento resulta em penalidades. Não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto, no caso de gravidez, resultante de estupro. Então, a lei ela penaliza o aborto de uma forma geral, mas ela traz a ressalva daí que se for praticado por médico e se estiver em risco a vida da mãe, que aí é possível, né? E aí não é tipificado, não é crime. E nos casos, né, de aborto em virtude de estupro. Então, os métodos abortivos, né, gente, ó, por sucção, esquartejamento, sufocamento ou aborto por nascimento parcial, retirada do líquido amniótico com introdução de solução hipertônica salina, mediante prostaglandinas e pílula R1-486. Então, são várias as formas, né, de cometer aí o homicídio daquela vida que está para nascer. Ó, essa parte é muito importante. Consequências do aborto para a mãe. Vamos ver então o que os espíritos superiores nos falam. A mulher que o provoque ou que venha a conestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais muita vez desencarna, demandando o além para resolver perante a justiça divina pelo crime praticado. Então, ó, esse trecho foi tirado aí do livro Ação e Reação, né, ditado pelo espírito André Luiz. Então, nos fala um pouquinho, né, de todas essas alterações que acontecem com a mulher, tanto no corpo físico como no corpo espiritual, né, em virtude do ato de abortar. Né? Então, são bastante motivos para a gente pensar muitas vezes antes de cometer o aborto, né, gente? Porque esse desequilíbrio, ele é muito grave, né? E a mulher vai carregar, vai levar isso para o resto da vida dela. E aí, como nos fala André Luiz, né, depois do desencarne, depois que aquela mulher voltar para o plano espiritual, muitas vezes a gravidade, né, o dano que gerou é tão grande que ela vai ter que recorrer aí, né, aos espíritos de luz para conseguir um alívio que seja, um resgate que seja para aquele ato praticado, né? Seja depois tendo que passar por experiências, né, tendo que encarnar novamente para viver outras experiências para resgatar o débito que ela ficou por causa daquele aborto, ou seja, né, no plano espiritual mesmo, né, por meio de muito trabalho voluntário, né, na seara em prol disso, né, ajudando, fazendo bem, né, no plano espiritual, para poder amenizar um pouco o débito que ela adquiriu em virtude da prática do aborto. Tá? Consequências do aborto para os pais e os ginecologistas. Ó, lembra que eu falei que está todo mundo envolvido na história do aborto? Ó. Os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que o favorecem, vêm a sofrer os resultados da crueldade que praticam, atraindo sobre as próprias cabeças os sofrimentos e os desesperos das próprias vítimas, relegadas por eles aos percalços e sombras da vida espiritual de esferas inferiores.
Então, gente, como eu comentei, né? Todo mundo que estiver envolvido ali na prática do aborto vai ter responsabilidade, né, em virtude desse acontecimento, tá? E muitas vezes aquele espírito, né, que veio ali para aquela mãe, ele esperou muito no plano espiritual, muitas vezes, para conseguir a oportunidade de vir, sabe? Para cumprir o plano encarnatório dele. E aí, se acaba acontecendo isso, né, dele não ser bem recebido, da mãe querer abortar, isso gera uma revolta nesse espírito. E aí, depois, no plano espiritual, muitas vezes, ele vai ficar obsediando a mulher que está aqui, que cometeu o aborto, obsediando as pessoas ali do seio familiar envolvidas, né? Vai ficar esperando daí essa mãe desencarnar para depois acertar as contas com ela, entende? Aí vai continuar com o processo obsessivo lá no plano espiritual. Então é muito complexo, né? O que eu estou tentando passar para vocês é que é muito complicado, envolve muita coisa, né? E a doutrina espírita nos explica, né, que tudo há consequência, a lei da ação e reação, ela é certa, né? Então, aquilo que nós fizermos, né, vai trazer consequências para a nossa vida. Vamos carregar isso por muito tempo. Então, precisamos realmente pensar, refletir, né, e não agir no calor da emoção, no impulso, com irresponsabilidade, sobre uma questão tão séria como o aborto. Tem uma pergunta. Sim. Do ponto de vista da doutrina espírita, né, quando falaram da questão do aborto derivado de um estupro, a culpa que a mulher, né, uma mulher vai pagar isso. E quanto a pessoa que cometeu esse crime, no caso o homem, por exemplo, essa lei da ação e reação? Sim, é válida para ele, sem dúvida, né? O homem... De uma forma diferente, né? Isso, porque tu diz o estuprador, né? Então, sem dúvida, o estupro é um ato muito ruim que gera danos enormes, né, para a mulher e também para quem convive, né? E esse homem, sem dúvida, vai adquirir um débito muito grande, né? Na verdade, esse ato, né, do estupro já mostra a deficiência moral daquele indivíduo, né? O quanto ele ainda, né, é um espírito retrógrado no nível de evolução. E sem dúvida nenhuma, ele, se não for nessa vida mesmo, em outra, ele vai ter que passar por experiências para resgatar aquele débito, aquela falta grave que ele cometeu. Tá? Então, há consequências para todo mundo e, sem dúvida, para ele vão ser muito difíceis, né? Porque é um gesto realmente muito ruim, né, a ser cometido. Valorizemos a vida, aborto não. Vida, o primeiro e maior de todos os direitos do ser humano. Então, aí nós temos um trechinho, então, que nos fala sobre a opinião de Chico Xavier, né? Esse que foi um espírita tão exemplo, né, para todos nós, tão conhecido aqui no nosso país. Ele fala um pouquinho, então, sobre a legalização do aborto no Brasil, ó. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Foi perguntado ao Chico Xavier. E ele: o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitário, por que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? Isto é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, e sim ao poder divino. Olha, isso é tão importante, né, gente? A vida, ela não nos pertence, né? Nós, quando temos os filhos, criamos eles para a vida, né? Eles são de quem? De Deus. Nós só somos o meio pelo qual trazemos eles à vida. Então, é por isso, essa é a principal razão pela qual nós não temos o direito de tirar essa vida, de acabar com ela. Só quem tem esse direito é Deus. Só quem sabe a nossa hora de morrer, né, é Deus. Se a pessoa tira uma vida sem intenção de tirar, ela paga por isso? Então, os gestos, né, eles sempre vão ser medidos conforme a intenção. Se ela não teve a intenção, isso vai servir como um atenuante na hora da prestação de contas lá no plano espiritual.
tá? Aí a gente tem que ver bem daí o que, né, por que aquilo aconteceu, o que ocasionou, né? Mas sem dúvida que se não foi a intenção, se ela foi enganada, se teve, né, influências, enfim, isso vai amenizar. Ah, não, daí não. Não, daí não, porque até os acidentes, muitas vezes, eles são programados para o plano encarnatório daquela pessoa, tem que acontecer, né? Às vezes ela tem que desencarnar por meio de um acidente de carro, né? Era para acontecer aquilo, nada poderia evitar, mas ela não tem culpa, entende? Era só a experiência que era necessária por alguma razão que um dia, quando ela voltar para o plano espiritual dela, vai entender. Consegui fazer entender? Uhum. Então vamos lembrar sempre disso, né, gente? Que se Deus nos criou, né? Se Ele é o nosso Pai, só Ele tem o poder de nos levar de volta. Então, só cabe a Ele saber quando que nós devemos, né, voltar para o plano espiritual. Tá aí um motivo bem forte, bem justo, né? Para a gente não querer dar uma de Deus e querer cometer o aborto, né? Eu percebo que, né, gente, muitas vezes mulheres que acabam tomando essa atitude de abortar são jovens, né? Às vezes são meninas com pouca experiência de vida, né, com muito desespero por não saber o que fazer, né? Nessas horas a gente lembra também o quanto é importante ter fé, né, ter religiosidade, se apegar a uma crença, porque aí você conversa com Deus, né, você medita, você conversa com o padre, com o pastor, né, com um espírito, enfim, você tem um esclarecimento. Agora, quando a gente não tem fé, não tem uma prática religiosa, a gente vive a vida assim, meio que, né, no automático e sem ter conhecimento mesmo das consequências, né, do que pode acontecer por meio de atitudes nossas, né, impensadas. Então, a religiosidade ela é muito importante, né? Até quando a gente fala de uma coisa assim. Né? Recuperação e reajuste para quem já abortou. Essa parte é interessante. Quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males. Então, só há um jeito, né, de nós amenizarmos os débitos que nós tenhamos adquirido aí em virtude das nossas faltas, que é com a prática do bem. Isso de uma forma geral. Prática da caridade em todos os âmbitos da vida, né? Já começa dentro de casa, com nossos pais, com os nossos irmãos, nosso cônjuge, né? Com a sociedade, lá no trabalho, com os nossos colegas. Então, a gente tem que lembrar sempre disso, né? Que é só por meio do bem, fazendo o bem, que nós podemos aí adquirir bônus que podem ser utilizados por nós depois, né, para amenizar aquelas dívidas que nós estamos adquirindo aí ao longo da vida. Porque sabemos que somos seres imperfeitos, todos nós erramos, né? Todos nós cometemos aí erros, às vezes conscientes, às vezes inconscientes, e vamos ter que um dia, né, prestar contas acerca disso tudo, né? E aí, para equilibrar um pouco essa balança, quanto mais coisas boas nós tivermos feito, né, melhor nós vamos poder enfrentar esse momento. Então, vamos lembrar sempre disso. A importância da prece para os espíritos abortados. A prece é o pensamento inclinado para o bem, é o fio luminoso que liga os mundos obscuros aos mundos divinos, os espíritos encarnados às almas livres e radiantes. Então, a prece ela é sempre muito importante, muito válida, né? Sempre que nós paramos para orar, para fazer prece por alguém, nós estamos emanando boas energias, boa vibração, né? Vibração de luz. Então, isso vai chegar até aquela pessoa ou aquele espírito, né? Seja encarnado ou desencarnado. Então, é muito válido, né? Nós sempre temos que ter o hábito, né, da prece. Por isso que nós espíritas incentivamos tanto a prática do Evangelho no lar, né, a leitura do Evangelho em casa e a prece de uma forma geral, né, porque só tem benefícios a trazer aí para todos nós.
E aí nós encerramos aqui os slides com um trechinho aí de João. Em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, por meio dessa frase aí tão conhecida da Bíblia, a gente tem a certeza da reencarnação, né? Da existência de múltiplas vidas, né? Da necessidade de nós encarnarmos, desencarnarmos, encarnarmos, desencarnarmos, até nós atingirmos o patamar evolutivo aí, para sermos espíritos puros. Então, vai demorar um pouco, né, gente, pelo nível que nós estamos aqui na Terra, né? Mas um dia nós chegamos lá, né? Um dia vamos chegar a ser espíritos aí puros como Jesus foi. Mas até lá a batalha é grande, né? E nós temos que começar nos lapidando moralmente, o máximo possível. E refletir sobre temas como esse, né, nos dão aí um norte de como agir em situações como essa. Então seria isso, pessoal. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então, nós vamos aguardar que o pessoal vai vir dar um passe em vocês, tá? Eu peço que vocês... A gente vai colocar uma musiquinha. Então, meus irmãos, nesse instante, nós vamos dar início ao passe coletivo. Então, eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido,
pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.